E aí, pessoas, vamos para mais uma aulinha no nosso preparatório SAEB, né? Amanhã a gente tem outro simulado, nosso terceiro simulado, que deve ter aí umas 15 questõezinhas que vocês vão responder de boa. É só prestar atenção nessa aula aqui e com certeza vocês vão conseguir fazer uma prova boa. Como eu falei para vocês, as duas primeiras foram mais fáceis. Essas que vêm agora vão ficar um pouquinho mais complicadas e com uma quantidade maior de questões, né? Agora a gente vai ter 15 questões. Então vocês já tem que estar um pouquinho mais relaxados quando for fazer a prova, porque exige um pouco mais de paciência do que nas outras, né? São 15 questões agora. Eu vou responder aqui umas questões que podem ter algo a ver com o que pode aparecer lá na prova de vocês. Por que é que eu digo pode, né? Porque a gente recebe um roteiro e a partir desse roteiro a gente desenvolve algo que a gente acha que vai estar lá. Então, se eu não acertar, é óbvio, eu sou humano e não tenho o dom da clarividência, mas com certeza no caminho eu vou deixar vocês. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: a professora de Thalita desenhou na lousa a seguinte reta numérica. E tá aí a reta numérica, em cima eu tenho letras que vão indicar números, isso é óbvio, que a gente pode ver que o D é -2 e o K é 5. Então as letras vão indicar números. Vamos continuar aí. Localize os demais inteiros na reta numérica, ou seja, ele quer que a gente diga quem são os outros números que estão nessa reta e, claro, fazendo uma equivalência com essas letras. Você vai ver que a distância entre as letras é a mesma, ó. Ou seja, aqui eu estou falando de uma sequência numérica de acordo com o que eu tenho aí. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui eu tenho 5, então eu posso continuar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. E agora voltando. 4, 3, 2, 1, 0. Volta um pouquinho mais, né? Agora eu vou para o lado negativo. Então, -1, -2, -3, -4, -5. Pronto. Aí você pode até dizer, Aulis, tu acha que pode cair um negócio fácil assim? Sim, acho que pode aparecer algo fácil sim. Algumas pessoas ainda se enrolam com os números negativos, por isso que eu acho que pode aparecer sim algo desse jeito. E se estiver envolvendo números quebrados, né, números racionais, números decimais ou frações, você só encontra mais ou menos onde pode estar o número pedido lá. Por exemplo, se a questão der 1/2, 1/2 é 0,5, então ele está entre o 0 e o 1, então marca aqui entre o 0 e o 1. Se eu der, por exemplo, 2/5, 2/5 é 0,4, então ele vai estar antes do 0,5, vai estar um pouquinho antes do 0,5, e assim você marca, beleza? É só ter paciência e olhar as coisas, né, com calma que você consegue resolver. Vamos para a próxima, só que antes de ir para a próxima questão tem que falar de grandezas. Por quê? Porque a gente vai ver grandezas proporcionais, inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Então antes a gente tem que entender o que são essas grandezas, né? O que é isso? O que é grandeza? Galera, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. O tempo, a velocidade, a massa, o peso, que vocês sabem que tem diferença entre massa e peso, o volume, a área, o comprimento, a distância percorrida, tudo isso é grandeza. Ela pode ser medida, ela pode ser contada e elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. É o seguinte, acontece quando eu tenho o seguinte, quando eu tenho duas grandezas e quando eu comparo elas duas e aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção. Quando eu diminuo uma, a outra diminui na mesma proporção. É isso que é uma grandeza diretamente proporcional. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, a velocidade e a distância. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. E quanto menor a velocidade, menor a distância percorrida. E vocês vão ver que existe uma relação direta entre elas. Se eu diminuir a velocidade pela metade, a distância cai pela metade também. Tá entendendo? Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais, você pode até dizer, isso é o contrário da diretamente proporcional.
É isso mesmo, é o contrário da diretamente proporcional. Ou seja, quando eu aumento uma, a outra diminui. Quando eu diminuo, a outra aumenta. E assim vai. Tem sempre essa relação de contrariedade, né? Quando aumenta uma, a outra diminui. E é assim que funciona. Um exemplo de grandeza inversamente proporcional é a velocidade e o tempo. Você pode ver que toda vida que eu aumento a velocidade, o tempo de chegada a determinado local ele diminui. E sempre que eu diminuo a velocidade, o tempo de chegada em algum local ele aumenta. Então eu tenho aí uma relação inversamente proporcional. Vamos para uma questãozinha envolvendo grandezas proporcionais. E aí a gente faz a leitura e depois identifica se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional. E eu vou responder cada uma delas de duas formas diferentes. Uma utilizando um raciocínio lógico e o outro, o cálculo realmente como a gente aprende lá no 8º ano, tem gente que aprendeu no 7º ano. Aquele cálculozinho bonitinho, identificando as colunas, esse negócio todo. Mas aí você que escolhe como é que você quer responder lá na sua prova. Vamos nós. O estacionamento de um grande clube mede 800 metros quadrados e cabe em média 40 automóveis. Se esse estacionamento for aumentado para 1.200 metros quadrados e mantiverem-se as mesmas condições de ocupação e manobra, qual o número de automóveis que poderão estacionar? Galera, é o seguinte, aqui eu tenho uma área e uma quantidade de coisas que cabe dentro dessa área. Então, se eu aumentar a área, vai aumentar a quantidade de coisas que cabem nessa área, não é? É óbvio que é. Logo, vai ser diretamente proporcional. Porque se eu aumentar a área do estacionamento, eu vou aumentar a quantidade de carros que eu posso colocar naquele estacionamento. O próximo raciocínio é: quanto eu aumentei ou quanto eu vou aumentar no 800 para chegar no 1.200? Aí você pensa, não sei não. Então você subtrai, ó. Você faz 1.200 menos 800, dá quanto? Dá 400. Então eu aumentei o 800, 400. Ou seja, eu aumentei a metade. Eu somei o 800 com a metade dele. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou somar o 40 automóveis, a quantidade de automóveis, com a metade dele, que vai dar quanto? Vai dar 60. Uma outra forma, pessoal, que poderia também ser feita, era multiplicar o 40 por 0,5, que é a metade, e aí somar com o 40. Aqui eu já fiz direto, tá bom? Já fiz de forma direta. Mas seria isso também. A outra forma de fazer é aquela que você aprende lá com as coluninhas. Como assim? Você coloca 800 metros quadrados está para 40 carros. Ou seja, em 800 metros quadrados cabem 40 carros. Em 1.200 metros quadrados vão caber quantos carros? E aí a gente já sabe que ela é diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumentar a área, eu aumento a quantidade de carros. Então já sei, vou só multiplicar assim em x, ó. 800 vezes x é 800x, 1.200 vezes 40. Então 4 vezes 12 dá 48, bota 3 zerinhos, né? 2 zeros do 1.200, 1 zero do 40. Então dá quanto? Dá 4.800. Agora eu passo o 800 dividindo, vai ficar 48.000, desculpa, por 800, que vai dar quanto? Você corta 2 zerinhos aí, fica 480 dividido por 8, que dá igual a 60. Então o item é o item C. Vocês viram aí que o resultado foi o mesmo. Então a escolha da forma que você vai fazer é sua. Você pode fazer desse jeito aqui, que é o jeito mais técnico, ou você pode fazer desse jeito aqui, que é um jeito mais utilizando o raciocínio. A escolha é sua. É uma prova de matemática, então você tem vários caminhos para chegar no mesmo local. Como dizia Raul, todos os caminhos levam um só coração, né? Vários caminhos levam um só coração. Então, você, quem sabe como é que você vai resolver aí a sua questão. Vamos para uma próxima. Uma instituição que cuida de cachorros para doação gasta por mês 75 quilos de ração
para tratar os 25 animais que tem. Olha, 25. Qual a quantidade de quilos de ração que gastará para tratar 40 cachorros? Aí vamos lá. Aí eu gasto 75 com 25 cachorros. Se eu aumentar a quantidade de cachorros, o que vai acontecer com a quantidade de ração? Vai ter que aumentar também, né? Então, se vai ter que aumentar também, ela é diretamente proporcional. Se eu aumentar uma, eu aumento a outra. Aqui, o que é que eu vou fazer? Quanto é que aumentou de cachorro? Quanto é que aumentou de cachorro? É só você fazer o 40 menos 25, você vai ver que dá 15, né? Então, aumentaram 15 cachorros. Beleza. Mas qual é o número que eu multiplico por 25 e o resultado vai dar 40? Ou qual é o número que eu multiplico por 40 e o resultado vai dar 25? Você pode dizer, Aulis, não existe esse número. Vamos pensar, né? Aqui o 15 que eu falei para vocês. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu colocar 15 sobre 25, vai dar quanto? Vai dar 3 quintos. Simplificando aí em cima e embaixo por 5, 3 quintos. Isso é 0,6. Ou seja, o número que eu multiplicar por 25 para dar 40 tem que ser o quê? Tem que ser o 1,6. Ou seja, o que aumentou no 25 foi 0,6. 1,6 que eu disse, pessoal, porque é o todo mais o pedacinho que aumentou. Nesse caso, eu vou simplesmente multiplicar o 75 pelo pedacinho que aumentou. Quem é o pedacinho que aumentou? É o 0,6. Então, 75 vezes 0,6 dá quanto? Dá exatamente 45. Isso aqui é a quantidade de ração que vai aumentar. Vai aumentar 45 quilos de ração. Então, 75 mais 45 vai dar exatamente 120. Respondido, item C. Vamos para a próxima, né? Pronto, se você escolher esse jeito. Mas para quem escolher o jeitinho mais técnico, a gente vai fazer assim, ó. 75 está para 25. Ou seja, 25 cachorros comem exatamente 75 quilos de ração. Quanto de ração vai dar para alimentar 40 cachorrinhos? De boa, né? Agora você multiplica em x, então fica 25 vezes x, dá 25x, 40 vezes 75, isso dá 3.000. Agora, passa o 25 dividindo, então eu tenho 3.000 dividido por 25, isso aí dá exatamente 120, que é o item C, como a gente já sabia, a gente já tinha feito. Show? Essas questões, pessoal, como eu falei, tem várias formas de você fazer. Eu estou dizendo duas, né? Não estou querendo dizer, só existe essas duas. Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que eu escolhi essas duas para falar sobre elas. Pode ser que você veja uma outra forma. Se você vê uma outra forma de resolver isso aqui, vai lá, tá? E manda para mim, diz para mim como é que você fez, se você fez de uma forma diferente. Eu quero saber como é que você fez. Tá legal? Aí você pode entrar em contato aí nos comentários, você sabe que é de graça. Você entra em contato aí e a gente troca uma ideia. Vamos para a próxima. Para a construção de uma casa, 15 pedreiros levam 30 dias. É uma senhora casa, viu? Com 15 pedreiros. Em quantos dias 45 pedreiros fazem o mesmo serviço? Galera, vamos lá. Você para aí, você dá um pause, resolve, depois volta aqui pra gente ver se você acertou ou não. Olha o pensamento da figura, presta atenção. Se com 15 pedreiros eu levo 30 dias para terminar essa casa, com 45 pedreiros eu vou levar quantos dias? Pessoal, eu aumentei a quantidade de trabalhadores. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu diminuo a quantidade de dias trabalhados. Mas isso é óbvio, mais gente trabalhando, mais rápido é o serviço. Logo, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias. Então, inversamente proporcional. Agora, a viagem é a seguinte. O 45 é exatamente 3 vezes 15. Você concorda comigo? Claro que concorda. Se eu tivesse uma relação direta, eu ia multiplicar o 30 por 3, que daria 90. Seria o item D. Mas isso é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, quando eu multiplico um, eu divido o outro. Então, se eu aumentei em 3 vezes o número de pedreiros, eu vou
reduzir em 3 vezes a quantidade de dias trabalhados. Então, 30 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 10. Morreu é o item A, já está até marcado ali, eu vi agora. Já está até marcado. Foi. Né? Isso resolvendo com um raciocínio. Resolvendo do jeito técnico, aquele jeitinho que a gente já estudou, que o tio de matemática ensinou. Eu odeio ensinar esse jeito, mas a gente tem que ensinar, né? O jeito mais técnico. E vamos nós. 15 pedreiros realizam o serviço em 30 dias. 45 pedreiros vão realizar o mesmo serviço em quantos dias? É o que eu quero saber, né? Só que se é inversamente proporcional, galera, eu disse para vocês, né? Quando um cresce, o outro diminui. Ou seja, aqui eu vou inverter. Eu vou colocar o maior para cima e o menor para baixo. Geralmente, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Eu faço a perguntinha. 15 pedreiros levam 30 dias. 45 pedreiros vão levar mais ou menos tempo? Eles vão levar menos tempo, né? Então, quem é o menor? É o 15 ou é o 45? É o 15, né? Então, bota o 15 para baixo e o 45 para cima. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Viu? Pronto. Agora é só multiplicar em x. 45 vezes x dá 45x. 30 vezes 15 dá 450. Agora, divide, ó. X é igual a 450 dividido para 45, que dá igual a 10. A gente já sabia que era 10 porque a gente já tinha resolvido. Você já tinha feito aí de boa. Então, eu tenho o item A, 10. Em uma fábrica de chapéus, 15 funcionários produzem uma encomenda em 9 dias. Quantos funcionários produzem a mesma encomenda em 5 dias? Galera, aqui eu tenho 15 funcionários em 9 dias. Se eu reduzir a quantidade de dias, quer dizer que a quantidade de funcionários aumentou. Logo, eu tenho uma relação que é inversamente proporcional. Muito simples. E agora eu vou pensar da seguinte forma. Qual é o número que eu multiplico por 9 e o resultado é 5? Aí você olha para mim e diz assim, Ulisses, mas você tá ficando doido, né? Não existe um número que eu multiplique por 9 e o resultado seja 5. Aí eu digo para você, você está pensando pequeno. Saia do conjunto dos números naturais. Entre num conjunto maior. Então, qual é o conjunto maior? Os números racionais. Existe sim um número racional que multiplicado por 9 o resultado é 5. E qual é? Vou pensar assim, ó. 5 nonos. Se eu multiplicar o 9 por 5 nonos, quanto é que eu vou ter? Aí você vai fazer assim, ó. 9 dividido para 9 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Então, o número que eu multiplico o 9 e o resultado é 5, é 5 nonos. Mas não é uma relação inversamente proporcional. Eu vou multiplicar o 15 por 9 quintos. Pronto. Por quê? Relação inversamente proporcional. Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu multiplico pelo inverso dessa minha fração aí. 15 vezes 9 quintos, ou 9 quintos vezes 15. Você vai fazer assim, ó. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 9 dá 27. Acabou. 27, marca o item D e vai para a próxima. Seria muito simples, né? Mas, tem outra forma de fazer e a gente vai mostrar aqui agora. 15 funcionários produzem essa encomenda em 9 dias. Quantos funcionários produzirão essa mesma encomenda em 5 dias? Pronto. Aí a mesma coisa, a relação inversa, né? Se a relação é inversa, tudo tem que ficar igual aqui, ó. As linhas têm que ficar iguais. 15 funcionários realizam o serviço em 9 dias. Para realizar em 5 dias, eu vou aumentar a quantidade de funcionários. Então, quem é maior? É o 9 ou é o 5? É o 9. Então, bota o 9 para baixo para igualar com o X. Eu não mexo na coluna do X. Eu não tenho esse costume de mexer na coluna do X. Eu mexo na coluna que não tem X, tá? Quando a gente for estudar regra de 3 composta, vocês vão ver que a gente vai ter que fazer isso aqui algumas vezes. Mas, deixa eu chegar lá, né? Não vamos sofrer por antecedência, não. Então, vamos mudar aqui. Vai ficar 15 está para 5, assim como x está para 9. Eu multiplico. 5 vezes x dá 5x. 15 vezes 9 dá 135. X é igual a 135 dividido para 5, que dá igual a 27. Qual é o item? É o item D, 27. Foi. Vamos para a próxima.
mais uma de grandezas proporcionais. A gente aprende isso também com o nome de regra de 3, viu, pessoas? É a mesma coisa. Mas vamos lá. Dirigindo o carro a uma velocidade média de 80 km por hora, Luísa demora 30 minutos para ir da Cidade das Flores até a Cidade dos Ventos. Em quantos minutos Luísa faz esse mesmo trajeto dirigindo esse carro a uma velocidade de 120 km por hora? Pessoal, é tempo e é velocidade, então a gente já sabe que é inversamente proporcional. A gente já sabe disso. Por quê? Porque quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, a gente já sabe disso, inversamente proporcional. Vamos bolar aqui um jeito de resolver esta coisinha. Pessoas, qual é o número que eu multiplico o 80 e o resultado é o 120? Então, se eu multiplicar o 80 por 3 meios, você vai ver que eu vou chegar no 120, ó. 3 meios, ó, 80 dividido para 2 dá 40, 40 vezes 3 dá 120. Beleza. Então, eu vou multiplicar o meu tempo pelo inverso dessa fração aí. Qual é o inverso dessa fração? 2/3. Então, eu vou multiplicar o 30 por 2/3. 30 dividido para 3 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Ou 2 vezes 30 é 60, por 3 dá 20, dá no mesmo. Então, já foi, é o item B. Acabou. Acabou, a gente já vai para a próxima, né? Mas tem aquele outro jeitinho, um jeitinho técnico da coisa, para quem gosta de coisas técnicas. Vamos lá. A pessoa faz o trajeto em 30 minutos com a velocidade de 80 km por hora. Beleza. Quanto tempo ela vai gastar para fazer esse trajeto se a velocidade dela for 120 km por hora? Aqui é aquela mesma coisa, né? Ó, com 80 km a pessoa leva 30 minutos. Com 120 km a velocidade vai aumentar ou vai diminuir? A velocidade vai diminuir. Então o menor vai para baixo. Vai ficar igual com o x, que é pequeno também. Então vai ficar assim, ó. 30 está para 120, assim como x está para 80. Agora multiplica em x, vai ficar 120 vezes x, 120x. 30 vezes 80 dá exatamente 2.400. Então x é igual a 2.400 dividido para 120. Que isso dá quanto? Isso dá exatamente 20. Qual é o item? Item B. Foi. Acabou mais uma. Quando você vê velocidade e tempo, já sabe, é inversamente proporcional. Já começa a bolar teus planos aí de dominação mundial envolvendo a grandeza inversamente proporcional, relação inversamente proporcional. Vamos nós. O maratonista Vanderlei Cordeiro participa de maratonas de 42 mil metros. Quantos quilômetros ele percorre nessas maratonas? Galera, aí é só aquelas transformaçõezinhas que a gente começa a estudar lá no 5º ano, né? E aí vem estudando sempre. Quando eu falo de distância, eu estou falando de uma dimensão. Se é uma dimensão, a quantidade de zeros que você acrescenta ou retira é só uma por casa. Então é uma por unidade. Se você estiver falando de metro quadrado, são 2 por unidade. Se estiver falando de metro cúbico, são 3 por unidade. E assim você tem que ir pensando. Nesse caso, eu tenho só distância, então é uma por unidade. Aí eu vou pegar uma tabelinha que está lá no livro de vocês. Está aí o 42 mil metros. E essa tabelinha aqui, ó, tá lá no livro de vocês, o Avalia Brasil. E tem em todos os livros que vocês estudaram até hoje, isso eu tenho certeza. Todo livro de matemática tem isso aí. É uma coisa básica, uma coisa que a gente tem que saber. Essa questão, ela não exigia que você pensasse muito, não. Tá? Porque ali tem o seguinte, ó. Tem nos itens 10, 42, 100 e 420. Então, o que é que você podia fazer? Descartar o A e o C. Se você fosse fazer chutando, né? Descartava o A e o C. Ficava o B e o D. Você escolhia um dos dois e ia pro abraço. Ou não, depende. Por isso que eu não gosto de fazer as coisas no chute. Fazendo realmente consciente, ficaria assim, ó. O 42 mil está bem aqui no metro, não é? Então ele tem que voltar aqui para o quilômetro. Então ele vai fazer isso, ó. 1, 2, 3. 3 casas. A vírgula está aqui, depois do último zero. Vou voltar 3 casas. Vai ficar o seguinte, ó. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar bem aí. Quem é que sobra? 42 quilômetros. Qual é o item? Item B. Morreu. Foi-se embora. Teve problema? Nenhum.
problema nenhum, já foi. E assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, galera, que aí a gente, você já sabe, a gente troca uma ideia. Então valeu, um abraço e até a próxima.